vamos continuar nossa aula de botânica. Lembrando, nas aulas passadas falamos sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Antes da gente continuar a falar sobre as estruturas dos vegetais, que são raiz, caule, folha, flor, flores, frutos e sementes, vamos falar um pouquinho sobre histologia vegetal. Algumas pessoas na última aula pediram para falar um pouquinho mais devagar. Eu acho que agora também é fundamental, porque a aula de histologia, ela tem algum... Deixa eu colocar o meu marca-texto, ficar melhor para vocês. A aula de histologia, ela tem alguns nomes com muitos complexos, tá? Mas se prestar bastante atenção, não vai ser nada muito difícil, não. Se prestar bastante atenção, vai ficar bem fácil o aprendizado. Histologia vegetal, o que é que estudamos, professor? Vamos lembrar um pouquinho sobre histologia animal. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. Quando estudamos a histologia animal, estudamos o quê? Tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido epitelial, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido nervoso, tecido muscular. Então, são os tecidos animais, dos animais, né? E temos também a histologia vegetal. O que é isso, professor? A histologia vegetal vai estudar os tecidos dos vegetais, tá bom? As plantas, né, os tecidos das plantas, assim como nos animais, elas vão ter células especializadas, né? Conjunto de células que realizam uma determinada função. Elas são geralmente semelhantes, são adaptadas, ou seja, nos animais, na histologia animal, temos as células musculares, que formam os músculos, temos as células nervosas, que formam o sistema nervoso, né? Os neurônios, por exemplo. E também na histologia vegetal vamos encontrar essas células, né? Cada uma com determinado tipo de função. Então, coloquei aqui, separei, vamos prestar um pouquinho de atenção, né, na parte dos tecidos vegetais. Primeiro, temos o meristema, é o tecido dos vegetais responsável pelo crescimento. Temos o parênquima, colênquima e esclerênquima, são os tecidos responsáveis pelo preenchimento, sustentação e também reserva. Temos o floema e o xilema, responsáveis pela condução de quê? Da seiva, seiva bruta e seiva elaborada. E temos a epiderme e o periderme, tecidos responsáveis pelo que? Revestimento. Tá bom, gente? Então coloquei aqui para ficar bem fácil para vocês, certo? Então vamos falar sobre o primeiro tecido, que é o meristema, conhecido também como tecido meristemático. O tecido meristemático é responsável pelo que? Crescimento. Então vamos lá para ele, né? O meristema, o tecido meristemático, né? Ele é um tecido vivo formado por células com grande capacidade de multiplicação, né? Essas células, como elas fazem parte do tecido meristemático ou meristema, elas são chamadas de células meristemáticas. Tá vendo? Como um assunto, um nome puxa o outro. A característica das células meristemáticas que fazem parte, que compõem o que? O tecido meristemático. Essa característica, nessas células vamos encontrar o que? Células pluripotentes, com capacidade de se transformar em outros tipos de células, células indiferenciadas, parede celular delgada, núcleo volumoso e alta capacidade que multiplicativa. Se é um tecido vivo, se é um tecido que ocorre crescimento, isso quer dizer que essas células possuem uma alta capacidade que multiplicativa, certo? Essas células meristemáticas, né, os meristemas, diferente dos animais, onde uma determinada célula cresce até atingir um determinado ponto, as células dos meristemas, o crescimento dele, a reprodução, ela é contínua ao longo da vida da planta. Então, ela nunca para de crescer. Então, sempre vai crescendo. Ela sempre vai crescendo. Ela sempre está em atividade. Então, enquanto a planta estiver crescendo, que é uma atividade contínua, esse tecido vai estar sempre ativo, sempre crescendo, sempre se reproduzindo, sempre gerando novas células. O meristema,
Existem vários tipos dele, vamos falar sobre o primeiro, chamado meristema apical. Ele promove o crescimento vertical da planta, ou seja, tanto para cima quanto para baixo, né? Ele tem origem no embrião da planta, no ápice do caule e da raiz, tá vendo? Na parte de cima do caule e também da raiz. Ele se origina através da protoderme, do procâmbio e também do meristema fundamental. Protoderme origina a epiderme e a periderme, procâmbio, xilema, floema, e o meristema fundamental origina o parênquima, colênquima e esclerênquima. Tá bom, gente? Próximo. Como eu falei para vocês, né, como ele faz o crescimento, o meristema ele realiza o crescimento vertical, então ele atua bastante na parte de cima da planta, na gema apical do caule, né, que está sempre crescendo, e também na gema apical da raiz, que está sempre crescendo, ó, crescimento vertical. Entenderam agora? O meristema secundário vamos encontrar nas gimnospermas e nas angiospermas. Nesses órgãos, né, nesses dois grupos de planta, ele vai ter origem a paridade de diferenciação do parênquima, tanto do córtex quanto da raiz e do caule. E no meristema secundário, uma das características é que ele promove o crescimento em espessura, ou seja, não mais para cima e para baixo, assim de um lado para o outro, faz o crescimento em espessura de uma planta, né? Tem os dois tipos de meristema secundário, o falogênio, né, que origina o suber e o feloderma, e o câmbio, que origina o xilema secundário e o floema secundário. Estou falando bem devagar, no início ainda está um pouquinho complicado para vocês por causa dos nomes, mas lá na frente vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem, tá bem? Tá bom, gente? Aqui eu coloquei um diagrama para vocês ficar mais fácil o entendimento. Temos os tecidos meristemáticos, né, os meristemas primários, os tecidos primários, os secundários. Então temos o meristema apical, por exemplo, da origem ao protoderme, a epiderme, né? O meristema fundamental. Então vou deixar um pouquinho separado para vocês prestarem um pouco atenção. Então, ó, mostrando que sempre um tipo de tecido dá origem a outras estruturas, certo? Depois do meristema, vamos voltar lá na primeira slide. Qual outro tipo de tecido? O parênquima. Vamos lá para ele. Pronto. O parênquima também é um tecido vivo, tá bom, gente? Ele tem origem a partir do meristema fundamental. Vamos voltar lá só para você ver, ó. Meristema fundamental dá origem ao que? Ao parênquima. Viram? Tem a função de preenchimento de espaços, reserva de substâncias, de realizar fotossíntese, e ele é encontrado em todos os órgãos da planta, em todos os locais da planta. Os tipos de parênquima temos o de preenchimento cortical e o medular, né, que realiza o preenchimento dos espaços entre tecidos. Por exemplo, temos o córtex e a medula do caule, que é essa parte aqui, ó. A medula é a parte interna do caule, o córtex é a parte mais exterior. Entre um e o outro temos o floema, xilema, e a parte visível para nós é a epiderme, né? A parte da casca que a gente chama. Temos outro tipo de parênquima que é chamado clorofiliano. Como o nome próprio já está dizendo, clorofiliano lembra o que, professor? Clorofila. E clorofila é uma substância que está relacionada com o que? Fotossíntese. Então, esse parênquima ele possui grande quantidade de cloroplastos em suas células, com a função do que? De realizar fotossíntese, encontrado no mesólio foliar, ou seja, nas folhas. Tá bom, gente? Então, esse tipo aqui ele realiza a fotossíntese da planta. Parênquima de reserva. Qual a função, professor? Reserva de substâncias. Tá vendo como o nome sempre ele vai, né, remeter à função dele. Enquanto clorofiliano possui clorofila, realiza fotossíntese, função reservar substância. Esse tipo de parênquima ele pode ser amilífero, vai reservar o que, professor? O amido. Vamos encontrar, por exemplo, na batata. Vamos encontrar o parênquima aquífero, vai reservar o que, professor? Água. Um exemplo, os cactos,
palmas, né? Aerífero, reserva de ar. Exemplo, o aguapé. Então, lembrar daquelas plantas que estão tomando a parte de petrolina do rio ali, onde está cheio ali são aguapés, né? Aquelas plantas boiam porque no parênquima de reserva dela, ela reserva gases que faz com que elas flutuem. Tá bom, gente? Depois do parênquima, vamos voltar ao slide, fazer uma edição depois para evitar estar passando esses slides. Temos o outro tecido vegetal que é chamado que colênquima. Vamos lá para ele. Pronto. O colênquima também é um tecido vivo. Ele tem origem a partir do meristema fundamental. Ele promove a resistência e também a flexibilidade aos órgãos da planta, ou seja, alguns galhos que balançam, alguma parte do caule que consegue ser flexível, é devido a esse sistema, né? Eles possuem células com parede celular bastante espessada e a localização abaixo da epiderme. Então, lembrar daquelas gavinhas, né? Aquela parte do caule, por exemplo, do maracujá, da uva, que consegue uma flexibilidade muito grande, é devido ao colênquima, que tem essa característica. Próximo tecido, né? Esclerênquima. Vamos lá para ele? Pronto. O esclerênquima, ele é um tecido morto. Deixa eu colocar meu marca-texto que sumiu. O esclerênquima, ele é um tecido morto, ou seja, ele não é um tecido formado por células com a atividade, né, de reprodução, de divisão. Ele tem origem a partir do meristema fundamental. Ele é um tecido que tem a função de sustentar e proteger a planta, né? Características: células com parede celular, formada de celulose, bastante espessado, ou seja, grossa, formando, por exemplo, a madeira, né? Contendo impregnação de lignina, o qual promove a impermeabilização e rigidez do tecido. Ou seja, quando a célula morre, continua sua parede celular rica em celulose, contendo também lignina, né, que causa uma resistência à própria madeira, né, aquela parte em volta da planta, ali é um tecido morto que serve como uma proteção e uma sustentação da planta. Vamos encontrar onde, professor? Principalmente no caule, como também nas folhas, frutos e também nas sementes, né? Então toda aquela parte da madeira ali, ela é chamada meristema, ela é chamada de esclerênquima, né, que é um tecido morto. As células, quando elas morrem, a sua parede celular continua, né, formada de celulose, que contém também a lignina, que é um polímero que dá impermeabilização. Tá bom, gente? Então, quando a planta, né, essa parte morre, essa estrutura permanece, essas fibras, né, formadas de celulose e a lignina, né, justamente essas fibras formadas, né, que dá sustentação no vegetal, ela é muito utilizada por nós seres humanos para a fabricação de objetos, ou seja, essas fibras que são formadas a partir, né, do esclerênquima, elas são utilizadas dependendo do tipo de planta, né, do linho, a piaçava, fabricação de vassouras, ráfias, né. As fibras de esclerênquima são utilizadas na confecção de tapetes, cordas, roupas, né. Feixes de fibra do caule e do linho são destinados à indústria de roupas. O próprio sisal, né, aquela estrutura que é utilizada ali, são fibras das plantas que acabaram morrendo, só que aquela estrutura ela permaneceu. Então viram, né, como, voltando aqui ao slide, viram como os tecidos vegetais, eu acho eles mais simples do que os tecidos animais, porque eles cada um tem uma função específica, tá? Então na aula de hoje falamos sobre os meristemas, que é o de crescimento, o parênquima, colênquima e o esclerênquima, preenchimento, sustentação e reserva. Na próxima aula falaremos sobre esses últimos aqui, ó, vou deixar até marcado para ficar mais fácil para a gente. Próxima aula, falar sobre cada um deles. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na próxima aula